estratégias que são importantes, eu vou te dar 3 exemplos de estratégias que são importantes quando você vai fazer um diagnóstico organizacional. Às vezes tem colegas que falam assim, mas Ana Silvia, a minha cidade é uma cidade pequena, ou as empresas, né, ou se não é uma cidade pequena, as empresas não compram esse serviço de diagnóstico. Veja, talvez você tenha essa experiência porque você está usando as estratégias inadequadas. O que seria isso? Talvez assim, tem 3 exemplos que eu vou te dar de estratégias aqui, que se você utilizá-las, você vai ver que você vai conseguir vender sim esse serviço. E além de vender esse serviço, você vai conseguir ganhar mais em 3 meses, porque um diagnóstico organizacional, ele te dá um retorno financeiro muito mais significativo. Tem uma complexidade, sim, como eu já disse, eu não vou mentir para você aqui, meu papo não é de ficar mentindo, ficar te enrolando, não, mas que é possível quando você tem uma metodologia, ok? Então, bora lá, vamos conversar. Primeiro exemplo que eu quero te dar de estratégia que é importante quando você vai elaborar um diagnóstico organizacional, que é lá na fase da prospecção, quando você vai conversar com a empresa traz uma demanda para você, né, de algum sintoma que ela está apresentando ali, que a empresa está, né, vivenciando, alguma dor que a empresa tem, e ela quer entender o que está acontecendo, ela quer resolver. Para resolver, ela precisa antes entender, saber qual que é a causa. E muitas vezes ela não tem recursos, né, técnicos, competência para fazer isso, ou por estar na situação, os profissionais envolvidos ali na situação, eles não conseguem ter uma clareza, um distanciamento necessário para poder fazer esse diagnóstico. Então, lá no início, a primeira estratégia que é extremamente importante que você considere é ouça se realmente aquilo que a empresa está trazendo é realmente uma demanda, por exemplo, para um programa de treinamento ou para um programa de saúde mental no trabalho, ou é uma demanda de um diagnóstico, de querer entender a causa daquele problema, daquele sintoma, daquilo que a empresa está vivenciando. Que sintoma é esse, Ana Silvia? Pode ser absenteísmo, pode ser alta rotatividade, pode ser o aumento do número de acidentes. Tem vários sintomas que podem aí estar se manifestando na empresa. E aí é importante que você ouça, porque na minha experiência, nesses 22 anos como consultora, né, e já vai para quase 36 aí na área organizacional, nem sempre, a minha experiência me diz que nem sempre o que a empresa traz como demanda é realmente aquilo que ela precisa. Eu costumo dar um exemplo de uma organização que eu atendo ainda, hoje a gente está num outro processo, mas eu comecei a atendê-los com diagnóstico organizacional, só que a demanda veio para mim como pesquisa de clima organizacional. Só que ouvindo e conversando, né, na reunião de briefing, o que eu percebi? Que não era diagnóstico organizacional que eles precisavam. Perdão, não era pesquisa de clima que eles precisavam. O que eles precisavam era de um diagnóstico organizacional com qual foco? Isso é importante. Né? Não é diagnóstico organizacional amplo. Não, você tem que ter um foco. Vai ser com foco em saúde mental no trabalho ou vai ter como foco desenvolvimento humano e organizacional? Por exemplo, né? Pode ter outros focos, outros objetivos, mas eu vou citar esses 2 que são os que eu trabalho com mais frequência. E no caso dessa organização cliente que eu atendo, foi em desenvolvimento humano e organizacional, considerando o contexto, as necessidades, os objetivos estratégicos, onde que eles querem chegar, né? Então, eu propus o desenvolvimento, o diagnóstico organizacional com foco em desenvolvimento humano e organizacional. Então, primeiro de tudo, a primeira estratégia é você realmente verificar se a demanda é uma demanda para aquilo que a empresa está pedindo, ou antes de atender aquilo,
né, você não precisa fazer um diagnóstico. Né? Por exemplo, na área de saúde mental no trabalho, às vezes a empresa pode falar assim, olha, está tendo muito casos de assédio na empresa, ou queixas de assédio, enfim, e a gente quer dar uma palestra sobre assédios. Será que a palestra vai ser o suficiente? Não, mas pode ser um começo. Sim, pode ser um começo. Mas depende do quanto que a empresa realmente quer aprofundar nesse problema. Se a empresa, você percebe que ela só está querendo mesmo dar uma mascarada, uma maquiada, ok, vai dar uma palestra, você pode até fazer isso. Deu a palestra, ok, foi o suficiente para a empresa, né? Não para resolver o problema. Mas se a empresa quer realmente aprofundar, entender o que tem na cultura dela, o que tem no funcionamento dela, que faz com que tenha essas denúncias de assédio moral ou sexual, então é importante que faça um diagnóstico organizacional. Então, a primeira estratégia é esse ouvir e esse avaliar o contexto e avaliar também os sintomas, os indicadores, os objetivos, aquilo que a empresa quer, a organização quer. Bom, para poder chegar nesse objetivo, realmente é por meio dessa estratégia, de uma palestra, ou será que é o diagnóstico para a gente poder ir um pouco mais fundo e poder entender melhor? Essa é uma primeira estratégia extremamente importante quando você vai se propor a trabalhar com diagnóstico organizacional. Uma